Oi, gente. Oi, oi, Lucão. Tamo junto. Olá, olá. Olá, Aê! Da Serra, direto da Serra. Olá, Alex. Bem-vindo. E aí? e aí, tudo certo? Tudo certo. Esquentando os tambores aqui para esse nosso encontro de agora à tarde. Tá Nosso ótimo. primeiro café virtual. Então, então, vamos aqui, o Alex, para você que está chegando agora, o pessoal está chegando ainda. Falar aqui um pouquinho a ideia desses nossos encontros de terça-feira. A gente está começando hoje uma série de encontros às terças-feiras. Numa terça a gente faz o café virtual, que tem sempre um convidado com uma temática específica sobre novas economias, economias regenerativas. E na terça seguinte a gente faz um Zoom, né, interativo enfim, com o grupo que tiver interesse para conhecer mais sobre o projeto Reconomy, né, que é um projeto de relocalização econômica e regeneração econômica. Então, essa é a proposta do movimento que a gente está fazendo, né? Então, hoje a gente está estreando, a gente teve nas nossas apresentações anteriores do projeto Reconomy, a gente teve muito interesse é, sobre moedas complementares, que é um pouco do nosso trabalho, né? É um campo de investigação bem vasto. Então, a ideia da gente começar o café virtual com moedas complementares veio desse lugar, né? Desse interesse que o pessoal trouxe nos encontros anteriores. Então, hoje a gente vai desbravar um pouquinho esse campo de moedas complementares, porque existem muitas, enfim, muitas dúvidas, né? O pessoal quer entender qual é a função real dessa moeda complementar, né? Para que se cria, né? Uma nova moeda, enfim. Então, como é um campo de muito interesse, né, nosso e também a gente enxerga, né, muitas potências, né, no trabalho da moeda complementar, a gente achou que fazia sentido a gente fazer um live só sobre esse tema. E como o Lucas já tá investigando há bastante tempo o tema de moedas complementares, assim, eu acho que ele traz um conteúdo maravilhoso que pode ser bem aproveitado. Vamos começar as apresentações, Lucão? Vamos. Vamos? Então, meu nome é Melissa Bivar, Lucas e Vilma Santos, que está aqui também junto com a gente no grupo. A gente está tocando o projeto Reconomy desde o ano passado e esse ano lançando, a gente não esperava o Covid, né, nos atravessar nessa história, mas de qualquer forma estamos bastante otimistas de a gente conseguir encerrar o ano bonito com o projeto, né? Então a gente fala um pouquinho melhor do projeto no próximo episódio, que vai ser na semana que vem. Então, hoje a ideia é a gente mergulhar no projeto de moedas complementares. Seria legal o Lucas se apresentar um pouquinho, contar para a gente, para todo mundo, né? Enfim, qual é a experiência dele, da onde ele vem, por que ele está nesse processo das moedas complementares, o que isso significa para você, né, Lucas? Se apresenta um pouquinho para a gente. Então, meu nome é Lucas, é, eu sou formado em Direito na UFRJ. Trabalhei um bom tempo assim com direito tributário, então já tinha alguma relação aí com finanças, né, com monetário. E, e assim, durante o trabalho eu tive muitas questões relacionadas à hierarquia, né, e comecei a questionar tudo isso. Aí, como solução natural, vem essa ideia de ter seu negócio, de empreender. Muito se fala sobre isso, mas na hora de empreender também vi que o empreender em si só não era suficiente, né? Tinha que olhar mais a fundo tudo isso, tinha que entender as relações que estavam relacionadas a isso, porque a minha ideia não era sair da hierarquia para montar minha própria hierarquia, né? Então, Porque eu tive que investigar a fundo várias outras coisas, e aí entrei em contato com o pessoal da Catete 92, que estava saindo da casa,
e eu estava empreendendo em um hostel na época e a gente se encontrou e começou a trocar várias ideias. Eu comecei a entender várias metodologias, várias coisas novas, meio que abriu a cabeça para um mundo novo e aí fui entendendo que tinha muita coisa para investigar. Nesse meio do caminho, a gente começou a trocar muita ideia também sobre o financeiro, né? Acho que o financeiro acaba sendo uma base aí das investigações dessas mudanças que a gente quer fazer. Uhum. E a partir disso, as moedas complementares entraram meio que como soluções em relação a novos modelos de economia. E hoje mesmo eu estava lendo bastante material sobre isso. Assim, cada dia que eu leio, eu vejo que tem várias possibilidades de aplicação, né? Então, eu acho que é uma ferramenta muito válida assim, para a gente aprofundar. Porque o que eu vejo hoje em dia é que não se tem clareza que o financeiro já possui várias regras que influenciam na nossa vida hoje em dia, né? Então a gente precisa, eu acho que é bem importante a gente olhar bem para isso, entender as regras por trás, entender o que elas influenciam e porquê delas, para a gente poder criar novas regras, criar novos projetos, novos formatos e assim construir uma nova economia, né? Total, total. Eu particularmente acredito muito que a grande dor, né, da nossa humanidade atualmente atravessa justamente as questões econômicas, né? Se a gente consegue trabalhar curas relacionadas a essa grande ferida da humanidade, né, a gente começa já num outro patamar, até, né, não só em termos das nossas relações, né, mas quanto a saúde mesmo social, né? Sim, com certeza. A gente, eu acho que o que acaba acontecendo é que a gente acaba participando de um jogo, né, sem olhar as regras desse jogo, entender Total. elas a fundo, e aí a gente acaba batendo na parede aqui, se machucando ali, e achando, É, e não entendendo mesmo como a coisa está funcionando e como a gente pode se posicionar diante disso, né, tanto para mudar, como também entender o que o jogo atual influencia na gente, para a gente se posicionar melhor. exato. E, e com isso ir mudando para um formato que faça mais sentido para a gente. Se a gente nem entende as regras, se a gente nem entende o jogo, se a gente nem entende o que está acontecendo, a gente vira um João Bobo dentro dessa situação toda, né? Então, daí Total. que vem essas investigações todas em relação a isso. E Total. uma cura dessa cor com o financeiro, né? Também, porque a gente vê que tem gente que não consegue nem olhar para número, não consegue nem olhar para É, o o próprio extrato da valor conta que já fica. o próprio valor do dinheiro em si, né? A gente acredita num valor que não é real, né? Que é o valor que a gente acredita que ele tem, né? Exato. Eu acho É que muito o louco. interessante de ver isso, né, que desde que o dinheiro perdeu esse lastro, e mesmo antes disso, né, o dinheiro como quando você dava valor para algum tipo de mercadoria, seja o próprio ouro ou qualquer coisa, ele sempre teve a ver com o valor que as pessoas dão, né? Então sempre está Aham. ligado a uma subjetividade de uma Sim, comunidade de pessoas que realizam trocas sim. com aquele item, né? E depois que É, perdeu o mas, lastro, ele, na verdade, ele virou justamente esse lugar da confiança. Só que hoje em dia se confia sem nem perceber que se está confiando em um exato. formato e uma regra. Parece que aquilo é algo concreto, algo que... Eu É, acho que tem uma frase do Oswaldo, uma reflexão que ele tem num texto, é um vídeo, né, que o pessoal transcreveu, que eu acho muito boa, que ele fala que como é que era? Era a ideia, né, que o valor está na troca, né? O valor está no que a gente faz, no que a gente troca entre si, né? Você faz alguma coisa para o sim. outro e aquele outro recebe isso. A moeda em si é uma forma de registro dessa troca, para você ter a portabilidade daquele valor para uma outra relação. Total. Então, o valor está dentro da gente.
E aí, Total. no texto, ele se incomoda lá porque ele estava conversando com alguém que era do Federal Reserve, né? E ele falou assim, pô, achei que os caras não tinham noção. E eles falaram assim, não, os Estados Unidos ali, ele tem noção que para controlar, para regular a sociedade, ele precisa controlar o valor da troca. Ele tem que E ele falou, Sim, caraca, e a gente achando que os caras não entendem, só não entendem como atuam em cima. Porque eles como sabem que o atua valor desse está na jeito. troca das pessoas. Claro, claro, Então você, claro. como é que se diz? Você, você achar que você vai conseguir o seu valor acessando uma moeda produzida por um terceiro é tipo, meio que uma abstração muito louca, né? Porque o valor está no que você É, faz, no que você oferece aos outros, no que... E é óbvio que tem várias distorções nesse mercado, no sistema financeiro como um todo, né? Que a gente pode falar um pouco sim, sobre isso, assim, sim, e que criam várias distorções, mas o valor em si mesmo está em a gente fazer coisas para o outro, para fortalecimento do outro, nessas trocas de ganha-ganha, que eu saio sim, achando que ganhei e o outro sai achando que ganhou, né? Todos os dois saem felizes sim, com a troca, que é uma soma geral pro sistema, né? Como um todo. claro. Claro. É tão louco porque essa narrativa, né, a construção da narrativa sobre essa confiança no dinheiro, né, sobre o entendimento desse lastro, é tão antiga, que já virou um sistema de crença, né? Então você não tem mais esse lugar, se você for atrás mesmo da onde vem, né, você vai chegar lá naquele lastro original, né, que já não existe mais do dinheiro, Exato. né? Mas a gente segue acreditando porque foi dito que é para acreditar, né? Muito Eu acho interessante que chegou isso, num muito nível interessante. de se acreditar que a nota em si é alguma coisa, sabe? Tipo assim, aquilo é É, algo que tem um valor em si. Se perdeu a ideia que, na verdade, aquilo é um acordo entre as pessoas, né? aham. É uma Eu acho que isso ferramenta, né? Uma uma ferramenta ferramenta, de, exato. de troca, né? De apoio para a gente acessar aquilo que verdadeiramente importa, que é o recurso por trás dela, né? Que é Exato. o recurso intangível por trás dela, é o saber, né? É a consultoria, ou é o produto em si, né? O brinco, ou é né? A blusa, né? O produto em si, que é o que a gente quer acessar. Muito louco isso. Mas então, assim, Lucas, então vamos começar então do começo. Assim, a curiosidade que eu tenho ouvido muito das pessoas nos procurando para saber é como que usa, para que ela nasce a moeda complementar, né? Ela nasce para apoiar o quê? Para que ela serve? Então, a moeda complementar, as moedas locais, tem vários projetos diferentes, né? A moeda local, por exemplo, ela nasce com essa ideia de você manter esse valor, né, essa riqueza dentro de um ecossistema específico. E Uhum, isso surge muito de uma questão que acontece do nosso modelo atual, em que existem meio que valas comuns, né, que o dinheiro meio que segue, e que vão para as sim. mesmas grandes corporações, para os sistemas financeiros, para as instituições financeiras, que hoje em dia controlam, Uhum. sei lá, são 164 corporações que, na verdade, comandam 99% de toda a economia. Então, essas valas comuns acabam levando a parte financeira de tudo isso. Disso, você criando esse modelo de uma moeda local, em que só certas pessoas vão aceitando aquilo, né? Não porque seja Uhum. proibido outras pessoas aceitarem, porque para grandes empresas não vai fazer sentido você aceitar aquilo. Você consegue manter Aham. aquela riqueza, aquela troca, aquelas relações ganha-ganha dentro da comunidade. E com isso a Claro. comunidade vai se fortalecendo, né? Porque você compra o shampoo que você precisa, do cara que fabrica, você usa o serviço de alguém que está ali, aquele alguém compra aquilo que você precisa. Então isso a comunidade vai se fortalecendo e vai prosperando cada vez mais. Essa é a ideia da moeda local. Com E ela deixa de sair, né, desse sistema, né? Então ela deixa de, em vez dela tá, a riqueza tá indo para fora do sistema, né? Tá investindo em sistemas que a gente desconhece as cadeias produtivas, ela continua naquele processo da cadeia produtiva local, né? Exato. E ainda tem uma questão assim mais complexa um pouco, que é essa questão do acúmulo.
ela acaba tirando o capital da parte de produzir, né, de investimentos reais, de criações de coisas reais, para um capital mais especulativo, que Sim, funciona de uma outra forma e que acaba não gerando um retorno para as próprias pessoas. Mas essa questão é um pouco mais complexa. O importante é entender que, na verdade, uma moeda local ela serve para você manter a riqueza dentro das pessoas ali que fazem parte daquele ecossistema. perfeito. E eu acho que existem também moedas complementares, tem várias coisas que estão acontecendo novas, né? Até com essa questão das criptomoedas. Eu acho que um ponto para se entender que eu acho que é bem legal é que assim, as regras principais de uma moeda é como ela é criada, né? Como novas moedas surgem, Uhum. que é a regra de emissão, e a regra de distribuição, para quem essas moedas novas vão. Sim. No nosso sistema atual, ninguém questiona isso, né? Mas no nosso sistema atual, elas são criadas meio que através de criação de dívidas, né? Quando existe um compromisso do governo de ele emitir tesouro direto e todas essas coisas de pagamento posterior. Uhum. E esse dinheiro, a maior parte vai para os bancos que, através de empréstimos, criam mais dinheiro. Então, essa é a nossa regra de emissão e distribuição atual. E aí, Uhum. quem recebe esse dinheiro primeiro, né, tem acesso a esses empréstimos, tem uma vantagem muito grande em relação a quem recebe posteriormente. Sim. Porque quando você recebe aquele dinheiro criado, ele, ele ainda não influenciou nos produtos reais, né? Então não houve inflação nem nada disso. Então quem pega primeiro recebe aquele valor, consegue acessar os produtos e serviços pelo mesmo valor que eles estavam antes, depois há uma desvalorização, e aí essa desvalorização é como quem tivesse dinheiro na sua carteira tivesse diminuído o poder de compra, sem Uhum. nem ter tocado na tua carteira. Então essa questão Muito bom. de, de, da regra de emissão e a regra de distribuição são muito importantes. E aí com isso você consegue brincar de fazer vários outros processos, né? Então, por exemplo, na Terra a gente criou essa ideia do lastro na colaboração, né? Que não é bem isso, mas a gente gosta de falar isso como uma forma de expressar qual é a ideia por trás. Então, quando a pessoa fazia algo para o coletivo, há uma emissão daquela moeda para distribuição entre as pessoas, em que elas podem trocar para usar na própria casa ou entre si. Uhum. E aí, por exemplo, você vê outras moedas como o Bitcoin, que é através de você colocar seu poder de computação para validar as transações, e aí com isso as moedas novas surgem, são distribuídas. Então, você começa a poder criar várias regras em relação a isso. Inclusive, começar a dar valor para coisas que às vezes se perderam, né? Você, sei lá, você quer criar... tem a Money of Good, por exemplo. Sim. Ela é distribuída para quem entra em estado de meditação. Ele coloca um aparelhinho e aí você recebe aquela moeda. Então, você Sim. começa a poder valorizar certas ações, e aí existem projetos para vários outros tipos de valorização de ações, de que hoje não tem valor econômico, né? Não tem tanto valor econômico. Então, Sim. sei lá, tem muitas coisas aí surgindo para criar... E ainda tem esses processos de crédito mútuo, né? Que não chega nem a ser uma moeda, mas é uma forma das pessoas em si darem créditos umas para as outras, para que elas tenham acesso a esses itens. Então tem muitas coisas que podem ser realizadas, projetos diferentes, para realmente fortalecer e entender que, na verdade, isso é, serve para apoiar o empreender, né? Serve para apoiar o Uhum. criar soluções, o melhorar a vida das pessoas, no final das contas. Total. Conta um pouquinho mais, Lucas, sobre a Terra, porque não acredito, não sei se todo mundo que está aqui no grupo conhece sobre a Terra e como que surgiu o IB, né? Como que surgiu a moeda da Terra e a escolha que a gente fez também, né? De ser uma moeda que existem as moedas sociais e a gente escolheu por um modelo de criptomoeda social, né? Então, por que a gente, né? Por que essa escolha e como que isso aconteceu? Conta um pouquinho mais.
a Terra, ela surge de uma jornada assim de vários processos, né, que a gente foi fazendo acho que de investigação mesmo, de metodologias e de princípios e de forma de atuação, né, de criações de realidade. E aí a gente culminou nessa ideia começamos lá na casa da Rua das Laranjeiras 125. E Terra significa transição de empreendedores em rede rumo à abundância. E aí nós temos alguns princípios, né, que é a não exclusão, a transparência, a colaboração, as relações ganha-ganha e a corresponsabilidade sistêmica. Então, esses princípios é que regem a gente atuar. O nosso propósito é cuidar da vida com uma nova consciência. E aí, uma nova consciência nesse lugar de novas escolhas, de estar presente para entender onde a gente está inserido. É realmente trazer consciência para o momento presente, né? E tomar decisões através daí. Maravilhoso, né? E aí na casa a gente tinha muita coisa para fazer, a gente utiliza também os pilares, que são as metodologias, que uma é as organizações em rede, as organizações prósperas, né, que é o Oswaldo que trazia muito desses conceitos, a fluxonomia 4D, a holacracia, que tem a autogestão, que é da autogestão e de uma organização mais horizontal, a comunicação não violenta, e agora a gente reconhece um novo princípio que é o Dragon Dream, né, que é de criação de projetos colaborativos. E aí, voltando para a fluxonomia, que eu acho que é que mais tem a ver com esse recorte que a gente está hoje aqui, ela é um novo olhar para os recursos, né? Então, ela traz justamente essa visão da gente entender que economia não é só dinheiro, né? Que é a primeira coisa que vem na mente das pessoas. Ela tem a ver com os recursos dessas 4 dimensões, que a dimensão cultural, que são todos os seus saberes, as suas habilidades, a dimensão ambiental, que são as coisas, a dimensão social, que são os nossos contatos, nossa rede, e a dimensão financeira, que é o nosso tempo e dinheiro, basicamente, onde também estão as outras moedas complementares e as moedas existentes, né? Cada uma está ligada a uma nova economia, então a dimensão cultural está ligada à economia criativa, a dimensão ambiental está ligada à economia compartilhada, a social, à economia colaborativa, que está muito ligada a essa questão de participação, de tomada de decisão, de escolha também, né? De você escolher. E a financeira, que está ligada a multimoedas, que tem tudo relacionado ao que a gente está falando hoje. Uhum. Então, na Terra, a gente trouxe essa visão de como tinha muita coisa para ser feita, né? Muitos trabalhos, muitas necessidades. E aí a gente trouxe essa ideia de qualquer recurso dessas dimensões que fossem trazido em prol do coletivo, a gente dá um valor para ele. Isso a gente começou como crédito. Então, se a pessoa trazia um móvel ou ela fazia alguma coisa, a gente definiu a hora humana, né? Então, que facilitava quem trazia o seu trabalho, trazia o seu tempo. A gente definiu um valor de hora humana. As coisas a gente botava mais ou menos o quanto a gente acreditava que o item estava valendo. E com isso a gente foi criando, usou uma metodologia chamada Slice and Pie, e foi criando uma pizza, né? Em que cada um tinha uma porcentagem ali das coisas que foram colocadas no coletivo. E aí, tudo que você tinha ali naquele saldo, você podia utilizar na própria casa. E aí a gente decidiu que a coisa ainda ficava um pouco centralizada, porque quando eu queria alguma coisa, eu tinha que mandar um e-mail, né, falando, vou usar tal, ou troquei. Aí, com a evolução do processo, as pessoas começaram a trocar esses créditos entre si. Só que esse processo ainda ficava muito centralizado. Tipo, mandar um e-mail para falar, troquei com sei lá quem, troquei com fulano, sei lá quem usou uma massagem comigo e aí pegou tantos créditos. E aí, nessa hora que a gente decidiu migrar para uma criptomoeda. Porque assim
as pessoas acabam virando o seu próprio banco, né? O registro ele fica descentralizado em relação a isso. E as pessoas trocam entre si diretamente do seu celular através de uma plataforma chamada Waves. Então essa foi meio que a evolução que levou a gente a usar uma criptomoeda e aí a criptomoeda usa a tecnologia blockchain, que é bem interessante para esse formato, porque ela já vem dessa ideia descentralizada. As informações elas não ficam guardadas em um computador só, né? Elas ficam distribuídas na rede. Então isso já dá um caráter descentralizado para as moedas que utilizam essa tecnologia. Então acho que essa é meio que o histórico, né? Esse é o grande diferencial do processo, né? O fato da gente ter escolhido a tecnologia do blockchain, né? Uhum. Eu acho que ela traz muitas vantagens em relação a até essa confiança, né, de que o protocolo, a ideia da blockchain, ela traz a confiança em rede, né? Você não confia, o nosso sistema financeiro principal hoje, né, ele utiliza essa ideia de um terceiro de confiança, né? Apesar que a gente confia e nem sempre confiando mesmo, né? Mas assim, tipo, a instituição financeira acaba sendo o nosso terceiro de confiança. Você confia que ela vai estar lá dizendo que aquele saldo é seu e que o outro não tem mais aquele saldo e tal, e com isso ela que faz esse trabalho de dizer, o Lucas transferiu para a Melissa R$ 100, aí tira do saldo do Lucas e bota mais no saldo da Melissa. No blockchain não, essa informação fica completamente descentralizada em vários computadores ao mesmo tempo e através da criptografia e da tecnologia relacionada a isso, consegue validar que aquela informação é verdadeira e aí fica tudo distribuído ao mesmo tempo em todos esses computadores. Então até para você conseguir, sei lá, desativar uma rede dessa é muito complexo, porque você não consegue chegar num servidor específico e acabar com essa informação. E aí daí que todas as criptomoedas começaram a ganhar valor. E cada moeda que surge, mesmo sendo criptomoeda, tem suas nuances e suas regras próprias e formatos próprios. Tem que dar uma investigada bem a fundo assim, para entender cada uma, porque cada uma tem um projeto, um experimento diferente para valorizar uma certa coisa e fazer uma tentativa de fazer alguma coisa diferente em algum aspecto. Ou seja, super disruptivo mesmo, né? Muito disruptivo. O Bitcoin, assim, foi a primeira que surgiu e ela está muito relacionada a essa questão da informação estar distribuída. Então, o Bitcoin não resolve várias outras questões, né? Então, já surgem outras moedas tentando resolver mais questões ainda. Total. Então, cada moeda tem se você ler o white paper, né, que é como se fosse o documento de lançamento daquela moeda, que explica os porquês e os comos daquele projeto, você vê que cada uma tem uma vantagem. Tem, por exemplo, eu já usei muito o Steam, que tem uma plataforma Steemit, que é como se fosse um Medium, em que você, através das curtidas que você ganha, você recebe a moeda. E ela já tem valor de mercado, se você quiser trocar ela por dólar, por outras criptomoedas também, ela já tem um valor que através da compra e venda lá é definido. Então, tem várias coisas surgindo que são muito legais. Ô, Lucas, aqui tem algumas perguntas para você, que se o IB é usado fora da Terra? Então, o IB, ele nasceu na Terra, já se expandiu para o território, a ideia é ele se expandir mais ainda. Ele acabou saindo além da casa. Quando fala, é porque terra é mais que a casa, né? A terra já nasce com uma ideia de ser mais do que a casa em si. E aí a casa-terra, na verdade, é o primeiro experimento do que a gente considera que é a Terra. Mas assim, ele saiu da casa-terra, primeiro por pessoas que fizeram parte do ecossistema, né? Por exemplo, a Gisele foi uma pessoa que ancorou um espaço lá e tinha um projeto de massagem, acupuntura,
em algum momento ela acabou levando o projeto dela para a própria casa dela, né? Porque ela conseguiu um espaço lá diferente. E ela continuou aceitando o IB. Então isso já é uma expansão, né? Isso aconteceu com algumas pessoas. Tainá também. Então teve esse processo, pessoas que tiveram relação com a casa. E depois de um tempo, alguns empreendimentos estão no processo de começar a aceitar, né? Tipo, o Sushimar foi num evento do IB, e aí lá as pessoas começaram a utilizar e comprar coisas em IB, e a partir dali eles decidiram aceitar 30% dos pratos do rodízio e de qualquer coisa que você comprasse lá no Sushimar em IB. E aí com isso já começa a fortalecer, porque o IB é totalmente livre, né? Você pode aceitar 100%, você pode aceitar 50%, você pode não aceitar, não tem nenhum tipo de obrigatoriedade. Então vai depender, vai da administração de cada um entender o que aquilo agrega valor, em quanto. Às vezes se você trabalha com produto, você tem uma parte que é custo, né? Então você precisa dos reais para aquilo se repor, e aí você prefere não arriscar, não botar 100% e aquilo, muita gente utilizar o IB, apesar do IB, né, ele ter esse lastro na colaboração, então ele não é emitido infinitamente de qualquer forma, então ele tem toda uma regra também de como ele funciona e sempre teve a ver com que as pessoas que estão na casa se responsabilizam como ponto de equilíbrio, então ele não tem um limite infinito. Ele é através do que cada âncora na casa define também como se responsabilizar. Então, aí o âncora acaba podendo pagar em IB ou em reais. Se ele coloca o trabalho também, ele acaba ganhando. Então, ele acabou expandindo. E aí o Sushimar, por exemplo, contratou o Alexandre, que tem um perfil de Instagram na Rua das Laranjeiras, para fazer um trabalho de divulgação e apoiar o Sushimar, mas já contratou através do próprio IB. E aí não teve nada a ver com a casa, não teve nenhuma relação, e aí começou essa expansão. O território fértil também, que é um processo que muitas pessoas da Casa Terra estão envolvidas, né, em apoiar o desenvolvimento, são todos os empreendimentos e projetos, né, comerciais do território de Laranjeiras, Conjunto Velho, Flamengo, fazer uma rede de apoio e aí criar também processos de se apoiar mutuamente. Ele também está no processo de aceitar o IB, e aí a gente está criando toda essa lógica também, como é que vai funcionar. Então as pessoas estão começando a se reunir para entender como isso pode acontecer. E o próprio IB, a gente também está com projetos aí de criar novas regras, talvez para apoiar também essa expansão, né? A expansão na rede e até na própria internet, né? Porque a gente está nesse momento aí que a gente tem que reavaliar algumas coisas. Então, Sim. Tem muita coisa... Eu acho que sempre vai estar em evolução constante, né? A primeira palavra da Terra é transição, porque a gente sabe que a gente não vai parar nunca de estar em transição. A gente só tem que escolher o rumo, né? Porque as transições vão acontecendo rumo a algum lugar. É isso aí, a gente tem que saber para onde que a gente quer ir, né? Exato. Olha, a Ana está perguntando aqui como é que está a circulação do IB nesse momento, que eu acho que tem conexão com esse pensamento que você já está trazendo da próxima etapa, né? Dessa evolução e dessa transição que a gente está fazendo aqui na nova etapa do IB. Fala um pouquinho como é que a gente está pensando esse movimento. O IB, assim, até como os próprios reais, eu acho, né? As pessoas estão um pouco de receio, assim, de utilização nesse momento. Tá todo mundo tentando entender o que vai acontecer, o que não vai acontecer. E acabava que muito do movimento do IB estava relacionado à casa, né? Porque o nosso primeiro experimento, então, estava muito relacionado. A primeira coisa que a gente está fazendo na verdade, redesenhar todo o site da Terra para que ele se transforme numa rede social. Isso tudo na verdade, já era vontade, né? As vontades ficam sempre em caixinhas ali, aguardando a energia para a realização.
E aí eu acho que quando chega esse momento, a gente viu que eu acho que é um momento propício para isso, de, na verdade, o site da Terra virar uma rede social em que as pessoas possam entrar lá e colocarem seus projetos, e colocarem seus produtos, seus serviços, colocarem, escreverem conteúdo, né? Começarem uma rede de conexão mesmo. E aí também essa ideia do mapa 4D, né? As pessoas poderem dizer quais são os seus recursos, o que elas estão precisando, essa ideia de ofereço, preciso. Isso já está sendo desenhado, então a gente acha que isso em si já é um apoio a esse novo momento de entender isso. No próprio site, a ideia é que você consiga, com o e-commerce, né, que é um comércio eletrônico, fazer o pagamento em IB. Isso também acho que a gente já vai ser mais um apoio para essa ideia de circulação. E além disso tudo, né, que a gente está fazendo, a gente está olhando para as próprias regras do IB para talvez a gente criar uma forma de uma forma de uma exchange, né, que possa, uma casa de câmbio, que a gente possa, na verdade, trocar os IBs e reais e ter um lastro em reais para que as pessoas começam a entender isso. E aí tem que entender as regras, porque a ideia é que realmente não se troque o IB por esses reais o tempo todo, né? Porque a ideia é que, como eu falei no começo, a moeda local, ela permaneça no ecossistema. E para isso a gente vai criar regras matemáticas para isso. E aí a gente está estudando essas possibilidades, vamos fazer vários experimentos, vamos criando e vamos testando e vamos aprendendo para vários formatos diferentes, né? Porque eu acho que, por exemplo, a Casa Nietzsche também já tem o Nietzsche, que também é uma moeda super legal, que é possível você colocar seus serviços lá e fazer algumas trocas, e trabalha com essa ideia de crédito mútuo, né? Então é mais um sistema do que uma moeda em si. Então a gente também quer casar com todas essas coisas, entender talvez que essa casa de câmbio possa fazer essa relação entre IB, Nietzsche, a Mater, que é a moeda de um projeto que o Taiwan estava tocando. Então a gente entender como a gente também potencializa conectando, que é um dos aprendizados que a gente tem também do processo em rede. Maravilhoso, maravilhoso. Tem outra pergunta aqui perguntando se toda moeda social é cambiável para real. Acho que também é um pouco do que você vinha falando. A moeda social, assim, a gente usa como referência muito o que o Banco de Palmas fez, que dali muitos projetos se baseiam e eles até dão consultoria de como fazer isso. E ela está muito nessa ideia do que a gente está trazendo também em relação ao principal ponto que ela quer resolver, né? É essa ideia da riqueza não sair do ecossistema. Acho que essa é a ideia da moeda local. E aí a ideia do Banco de Palmas, que é referência para vários, né? Era assim: você pode, as pessoas só poderiam trocar aquele real os empreendimentos que iam comprovar que na verdade iam repor seus estoques. Então, na verdade, a moeda era aceita por todo mundo e tal, mas para você trocar ela por real, eram os empreendimentos que precisavam, que tem insumos, né, para fazer suas mercadorias ou que são de vendas e tal. Então, eles iam repor os estoques e aí eles comprovavam isso e aí poderiam trocar por reais para fazer as compras e repor aquele processo. Então, a ideia era bem rígido em relação a manter dentro do ecossistema. E funcionou, né? Assim, já é um experimento de muitos anos já, e funcionou muito, e deu muito certo, e serve de muita referência para vários outros projetos que estão surgindo. Sim, estão nascendo, né, em tudo quanto é canto. Me diz uma coisa, Lucas, a escolha, o Banco de Palmas, né, a moeda de Palmas surgiu com um banco, né? O IB, no nosso caso, nasceu sem precisar de um banco, né?
para essa nova etapa do IB, né, de uma expansão maior para o território, você acha que a gente vai precisar de um banco ou de uma, enfim, de uma estrutura mais robusta para dar conta dessa moeda? O Banco de Palmas é um banco comunitário que eles chamam, né? Uma organização bem Uhum, específica que basicamente ela faz esses empréstimos na moeda local, ela compra e uhum, vende essa moeda local nessas regras, né? Que no caso é só quando tem estoque e sim, tal. Eu não conheço todas as moedas locais para falar que todas funcionam dessa forma, né? Então, mas assim, a maioria funciona assim. E a gente, a gente não precisou, porque a gente não tinha muito esse formato de compra e venda, né? Então, na verdade, só ficava um, uma contabilização da energia, mas a gente tinha meio que como se fosse um mini banco interno, né? Que era suficiente para aquele processo que a gente está. A gente querendo fazer esse processo mais livre de compra e venda dessa moeda, para justamente, acho que também dar segurança para alguns comércios, alguns é, é, empreendimentos que estão querendo aplicar essa moeda, a gente está entendendo que vai ser muito válido a gente criar uma casa de câmbio, uma exchange, alguma coisa relacionada a isso, que funcionaria como se fosse um banco comunitário desses, como o Banco de Palmas, né? Que você compra e entendi. vende essa moeda e troca reais pela essa moeda. A nossa ideia é que está surgindo num formato que uma porcentagem desse valor, quando você troca, sei lá, 10%, 20%, ele é, ele não seja revertido em reais. Por quê? Porque a ideia é que quando você está tirando esse valor do ecossistema, a gente quer criar essa porcentagem para que a gente crie regras que essa porcentagem continue nutrindo o ecossistema. Então você tira, mas você deixa uma parte para nutrir o ecossistema. Que é, por exemplo, a gente fazer alguma regra de distribuição entre todo mundo. A gente tem vontade de fazer uma PCD, como era o Prosper, a Prospera, que foi um empreendimento também em rede do Osvaldo, que também tem essa ideia. Então, criar uma regra de distribuição, distribuir para todo mundo que tem a moeda. Uma parcela também paga as pessoas que estão trabalhando na iniciativa, né, fazendo as operações necessárias. E aí, como tudo na Terra é aberto para qualquer um trabalhar, né, então qualquer um que queira chegar, colocar sua energia, Uhum, vai lá e coloca a energia e contabiliza, e dentro dessa contabilização, uma parte dessa porcentagem apoia paga essas pizzas e distribui esse dinheiro para as pessoas que estão fazendo, e outra parte distribui para todo o ecossistema, para fortalecer o ecossistema como um todo, né? Então, acho que essas energias aí que a gente quer que sejam feitas. Porque acho que um ponto perfeito. legal também de falar sobre distribuição é que, muito ligado a essas investigações financeiras, um ponto que eu acho que está sendo cada vez mais claro assim, para todo mundo, é que o compartilhamento, a distribuição dos valores, assim, ela cria uma riqueza muito grande, né? Você coloca pessoas, às vezes, que estão fora daquele... Não conseguem... Não estão dentro dessas relações ganha-ganhas, não conseguem estar produzindo, não conseguem Uhum, estar criando, não conseguem... Estão totalmente fora, estão com o mínimo do mínimo para conseguir fazer as coisas. Você cria uma regra de distribuição uhum, em que essas pessoas começam a estar inseridas, né? Como você começa a incluir sim. mais pessoas. Estimulando, inclusive, o Então, fluxo, né? estimulando o fluxo, eu acho que isso é Exatamente. uma... Está relacionado à própria natureza, como ela funciona, está relacionado, sei lá, Uhum, aos ensinamentos bíblicos mais antigos, né? Tudo, se você for ver, tem um lugar para essa coisa da distribuição. E aí, eu acho que a gente tem que ter clareza que não é distribuir tudo, né? Porque sim. no nosso experimento a gente também percebe que valorizar quem está fazendo, registrar isso e ter esse lugar tem sua importância, pelo menos no nosso aprendizado do dia a dia a gente tem visto isso, mas assim, tem a importância também da distribuição assim, meio que universal. Acho que a renda universal, essas discussões que estão rolando, estão muito relacionadas a isso, e para mim faz muito sentido assim,
matematicamente, assim, Total. logicamente, ela faz sentido. Então, se você pega 10%, 20% de tudo que é produzido, de tudo que e distribui para todas as pessoas envolvidas, Sim, faz muito sentido, né? A PCD também tinha uma regra meio que de distribuição, também era uma ideia dessa de você colocar mais pessoas participando de, de, de toda a abundância coletiva, né? Então acho que é meio que... total. Ô, Lucas, aqui o pessoal do Mão na Jaca trouxe alguns comentários. Olha, ele fala assim: mas para fortalecer, não seria melhor poder trocar entre outros iguais, como a Casa Nietzsche, ou com outros produtores de outros bairros, por exemplo? Seria legal se a gente pudesse falar um pouquinho sobre isso também, como é que, na verdade, é agregador, né? Então, a gente, a gente aí acredita, na verdade, que o fortalecimento local, cada fortalecimento local pode gerar seu próprio projeto, sua própria moeda, e na verdade, quando fizer sentido, você vai criar uma moeda que conecta dois projetos. Então, as moedas vão surgindo de acordo com a necessidade e com a vontade de fortalecimento, de interação. Então, faz muito sentido trocar, sim, tanto que a gente já está nessa reunião, a gente criou, a Mel até puxou uma conversa entre várias pessoas que já discutem moedas, já fizeram projetos, já conversaram, e aí lá a gente viu que nessa conversa que era só para trocar ideia, já surgiu essa vontade de criar uma casa de câmbio que faça essa troca entre essas várias moedas e como funcionaria isso, que a gente nem começou a discutir como funcionaria isso, né? Então, sempre faz sentido conectar mais. Eu acho que também cada local vai ter sua própria riqueza de aprendizados também, porque você cria regras Uhum. diferentes, você testa coisas novas, e aí na troca a outra pessoa vai pegar aquelas ideias e quando vai aplicar diferente, já vai evoluir alguma outra coisa. Então, esse intercâmbio de inteligência é importante. Por isso que acho que Dragon Dream fala isso, acho que todo mundo que nesses tempos assim dessas coisas novas está com essa visão de tipo assim pensar global, trocar global, compartilhar global e agir local, né? Então acho que essa Total. esse é o formato assim que a gente está acreditando que faz sentido. Com certeza, sair desse lugar do global total, né? De ações só globais, mas inspirar globalmente para a gente fazer aqui e agora, né? Exato, Olha, tem um perfeito. monte de gente aqui dizendo que quer chegar junto desse grupo. Esse grupo que era só para a gente se inspirar em novas etapas das nossas moedas. Aqui, ó, tem um monte de gente dizendo que quer chegar junto. Eu vou começar a botar esse grupo como um grupo de estudos. Boa. Legal. E a gente evoluindo, vamos piramidar em cima disso aí, gente, que eu acho que vai ser muito bacana, muito legal. Ô, Em Lucas, breve a acho que gente já vai estar com esse projeto específico, né, de criar, porque quando a Terra também eu acho legal entender que a Terra acaba virando uma metodologia meio de criação de projetos colaborativos. Esses pilares, eles servem para qualquer negócio. Já surgiram vários negócios na Terra, por exemplo, a Pulsar, que é uma loja colaborativa de vários projetos artesanais, né, de criação de roupa, de joia, de várias coisas, que já começaram a usar esses pilares e começaram a fortalecer, já começaram a colher frutos dessa experiência, assim, de utilizar a holacracia, de utilizar um formato financeiro distribuído e transparente. sim, Então, a ideia é que, por exemplo, se surge quando surgir, né? Quando surgir essa casa de câmbio, que a gente não sabe qual vai ser o nome, se é Banco da Terra, se vai ser um banco, se vai ser... Mas assim, que seja também totalmente transparente para qualquer um chegar, pegar um papel e falar assim, cara, eu quero energizar isso, eu quero botar minha energia nisso, eu quero fazer isso. E aí com isso a gente ir criando e todo mundo ir contabilizando aquilo e criando meio que um registro dos investimentos de recursos que sim. cada um fez para que aquilo seja distribuído entre todos também, através dessas lógicas todas. Então, acho que... E assim, eu vejo... Por isso que eu fico até na dúvida, né? Eu já falei isso com a Mel, se essa nova moeda que está surgindo vai ser o IB, a evolução do IB, ou se é uma nova moeda que, na verdade, vai conectar todas essas moedas, porque ela serve como uma referência para o real
e isso apoia as pessoas a poderem utilizar e ficar mais claro. Então, não sei, mas assim, a gente está muito nesse processo ainda de investigar, mas isso evolui muito rápido, né? E eu acho que esses próximos meses aí já vai ter uma visão mais clara. Total, total. Não, e o próprio território fértil, né? Vai ser um ambiente muito fértil, né? Para a gente testar essa nova moeda. E também o que a gente percebe é uma questão relacionada a engajamento, né? O quanto que as pessoas ainda têm muita dúvida a respeito de como que a moeda funciona, como é que faz para circular, mas e aí, como é que eu pago as minhas contas? Tem sempre esse lugar, né? Meio turvo, nebuloso para quem está querendo experimentar, principalmente para quem já é do comércio e gostaria de experimentar, né? Mas fica sempre aquele lugar de meio dúvida, né? Então, o que o Sushimar fez e o que o Café Secreto fez com o IB, né? É super incrível, porque eles se lançaram no lugar do desconhecido ainda, né? Assim, ter clareza de que você, na verdade, não precisa voltar para você não precisa trocar para o real se pessoas que oferecem o que você precisa aceitam aquela moeda. Essa que é a questão no final das contas, né? Então, na Terra, quando ela começou a expansão de todos os empreendimentos utilizando, tal, você tinha restaurante, você podia comprar roupa, você podia comprar joia, você podia comprar cesta orgânica do CSA, né? Então, quando você começa a ter isso, você fala, cara, eu não preciso trocar por real. Eu compro comida, eu compro roupa, eu compro joia e tal. E aí, essas coisas todas evoluindo, daqui a pouco você está comprando energia. A gente estava com o projeto, né, de captação de energia solar. E aí, tipo, então, quanto mais coisas estão dentro daquele ecossistema, menos você precisa trocar para um outro ecossistema de moedas, assim. Mas a gente está vendo essa questão dessa troca para justamente terem mais pessoas entender. Eu acho que o que a gente quer, na verdade, é gerar consciência de que a gente pode criar nossa moeda, né? Eu acho que esse experimento de ter um lastro e tudo isso vai nesse lugar de dar segurança para dar o primeiro passo e trazer esse empoderamento em relação a que na verdade quem gera o que tem valor ou não somos nós mesmos dando esse valor, né? Não tem nada. Se todo mundo do Rio de Janeiro falasse assim, cara, agora a gente vai usar o IB, cara, a gente fazia tudo no IB e estava tudo certo, tudo resolvido. Assim, a gente não tem articulação de fazer isso, né, todo mundo, porque a gente tem que ir construindo várias coisas internas, né? A gente fala que lá na Terra é uma jornada de construção interna. Então a gente tem que construindo vários entendimentos e várias coisas para entender que, na verdade, quem decide as coisas todas somos nós mesmos. É um desapegar do medo, né? E um passo em direção a essa confiança que é de um lugar desconhecido, né? E é isso, é muito interno, né? O convite é para cada um conseguir dar o seu passinho, né? Do jeito que dá. Isso. A gente dá a mãozinha ali. Exatamente. Olha, gente, faltam 7 minutos para a gente encerrar o nosso papo de hoje. E eu achei que foi muito incrível, achei máximo, Lucão. A gente tem que fazer muitos desses mesmo, assim, como tem sido bacana. E eu pensei da gente, não sei, de você dar aí um pensamento teu, assim, inspirador, no sentido de que, assim, qual seria o teu conselho para quem está querendo dar esse primeiro passo de confiança, né? E esse primeiro passo até de experimentar uma nova moeda nesse momento? Qual seria o teu conselho? O que você acha que a pessoa poderia fazer ou poderia, enfim, como ela pode se comportar para conseguir estar nesse lugar de se movimentar? Para uma grande maioria das pessoas, eu acho que a primeira coisa é perder o medo dos números, né? A gente acho que criou uma barreira com eles, assim, e eu entendo, porque eu acho que a gente vem do mundo, sei lá, que foi valorizando muito um lado das coisas, né? Tipo, o Yang, né? Essa coisa do cartesiano, do preciso, do lógico e tal. E aí tem gente que foi ganhando uma aversão a isso, assim,
E eu acho que ia conseguir integrar isso, né? Porque eu acho que a integralidade vem das duas polaridades. Então a gente tem que, eu acho que é válido entender essa questão assim com os números para fazer as pazes com ele, assim, porque se você não olhar assim para querer entender o todo de uma vez, se for por partes, de pouquinho em pouquinho, você vê que muito dos termos e das loucuras aí que as pessoas querem trazer, elas meio que um trabalho meio que consciente de afastamento da pessoa comum para vários aspectos da economia das questões financeiras, assim, porque se você for vendo, assim, as coisas têm umas lógicas simples de se pegar e entender o que a gente quer matematicamente com as coisas, sabe? E aí, para as pessoas que estão querendo fazer isso, eu acho que é meio que fazer esse exercício, né, cara? Vamos registrar. Tô com um projeto junto, vamos registrar o que a gente está colocando, então. Vamos colocar matematicamente. Todos os projetos a gente tem feito esse exercício, né? Então vamos dar um valor para a hora que a gente está colocando nesse projeto, vamos anotar as horas que a gente está colocando, aí vamos entender o que esse projeto deu de horas. Porque aí você começa a trazer um número para as coisas e não necessariamente, eu acho que não necessariamente aquilo precisa ser a referência única, né? Acho que uma das ideias que a gente tinha no passado era assim, vamos pelo menos registrar para mesmo que a gente faça um money pile depois, né? Que money pile é você meio que através de uma interação livre, entendendo quem vai ficar com parte do quê, mas que aquilo seja também uma fonte de informação, né? Então acho que porque também a gente fica às vezes muito perdido de achar que não vê o que o outro fez. Isso dá uma transparência, né? Uma clareza assim para o que está sendo feito e para o valor de cada coisa. Então, eu acho que é sempre um exercício válido começar a trazer o número para o dia a dia. Acho que esse é o começo. Assim. Total, se for o começo, total. passo 1 de tudo, é você trazer o número para o dia a dia. Fala, cara, quem fez? São métricas, né? São as métricas, o valor da hora, o valor do que está sendo colocado, porque isso dá uma clareza muito grande. A matemática é muito boa para isso, né? Então, total, e na minha percepção, um financeiro equilibrado nada mais é do que uma contabilização de energia. Botei tanto de energia, você botou tanto de energia, beleza. Então, quando isso retornar X de energia, que é a energia que a gente deu para os outros, né? Que a gente apoiou outros, aí aquela energia volta, e aí quando volta, a gente vai distribuir como? Vamos distribuir na proporção da energia que cada um colocou, porque quem está colocando muita energia aqui não vai ter como colocar outra energia em outro lugar. Claro. E o cara que está botando um pouquinho de energia aqui tem como colocar mais energia em outro lugar. Então, com todas essas referências são bem válidas para a gente ir fazendo esse exercício de trazer os números de volta claro. para a colaboração, né? E você falou uma coisa também que me toca muito na nossa caminhada, que é a gente lidar com muita transparência, né, no processo, porque a transparência ela promove esse processo de confiança, né? Ela apoia toda essa jornada de confiança. E a gente também tira o tabu da gente, o tabu de falar de dinheiro, né? O tabu do medo de falar do dinheiro, de se vulnerabilizar e de tudo mais, né? Então tem muitas feridas juntas nesse campo, né? Então a gente consegue ir caminhando de uma outra forma. Que bom, que bom, que bom. Estou muito feliz, gente, muito feliz com tudo que a gente viveu aqui hoje, com essa experiência. Mel, falar também que você falou do projeto, né, do Reconomy, eu acho legal também falar que para quem quiser já também acessar o site, lá tem bastante informação, e aí as inscrições já estão abertas para quem quiser se inscrever. Também é um processo desse da gente aprender a investir recursos, né? O Reconomy vem desse lugar, né, da gente investir recursos. Tem a apresentação que você já falou também. Quem quiser conhecer também o trabalho da Céu Azul, que é a minha empresa, também é um trabalho em rede, da gente apoiar empreendedores que estão querendo fazer coisas novas, estão querendo criar, né? Então, a gente, através de facilitação de processos, com entregas tangíveis, a gente apoia as pessoas em vários aspectos da jornada do empreendedor. Então, quem quiser conhecer também, aí é celazul.site e o Reconomy, que é reconomy.rio, né?
E a Isso, Terra é exatamente. terrachamando.org. Então, quem Eu quiser. mandei, Só que botei aqui o da pra Terra tá galera. em manutenção. Então não adianta botar aqui. Mas eu botei do Reconomy pra galera ver. Faltam 9 segundos, gente. Beijos, ó. Terça que vem a gente tem um Zoom para falar do Reconomy. Quem quiser